Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Giliardi Santos e hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre prosperidade. Trazer um personagem bíblico em que ele prosperou muito e nos ensinou como prosperar. É sobre Jacó. Quero falar hoje sobre Jacó e como Jacó prosperou. Quero trazer para você 4 coisas que fizeram Jacó prosperar na sua vida poderosamente. Mas primeiro, eu quero pedir para você que se inscreva aí no meu canal, aperte o sininho aí para que você receba os meus vídeos. Toda semana eu vou estar postando vídeo aqui para você e com palavras que para ajudar a você a crescer, que vem ajudar nós a crescermos e sermos abençoados na vida. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like ajuda. Manda esse vídeo para mais pessoas, né, que possam estar aí querendo crescer e prosperar na vida. Então, quando nós olhamos para a vida de Jacó, é um grande aprendizado. Nós aprendemos com ele como foi que Jacó prosperou. Lembrando que Jacó é o irmão de Esaú, que os dois são gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro e Jacó vem depois. A Bíblia dizendo que ele vem segurando o calcanhar do seu irmão. E como era de costume, o primeiro, ou o primogênito, é o que recebia toda a herança do pai, é que assumia, né, todo o dever e a herança do pai. E Jacó, como nasceu, os dois nascem, lógico, no mesmo dia, mas ele nasceu alguns segundos depois. E o Esaú era esse cara que ficaria, né, com tudo aquilo do pai. Só que Jacó não se contentava com isso. Jacó, ele não queria ser o segundo, ele queria ser o primeiro. E aqui que eu digo, a primeira coisa que Jacó tinha e que fez a vida dele mudar era ambição. Sem ambição, você não chega a lugar nenhum. Sem ambição, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A mudança da nossa vida começa quando nós não aceitamos a situação em que estamos vivendo e começamos a ter ambição para conquistar coisas novas e grandes na nossa vida, para ir atrás. E Jacó era esse homem que não se contentava em apenas ser o segundo. Então, ele queria né, ali ser o primeiro. Então, ele passava a pensar sempre sobre isso. Então, ele era um homem ambicioso, né? Que muitas pessoas às vezes confundem ambição com cobiça, ou ambição com outros tipos de... Não, ambição você tem que ter. O homem que não tem ambição dificilmente chega a algum lugar. O homem que se contenta com as pequenas coisas que tem, dificilmente ele tem grandes conquistas. E todas as pessoas, ou todos os homens que tiveram grandes conquistas, foi porque tinha grandes ambições de conquistar. Nada do tipo de passar por cima dos outros. Não, é a ambição de ter coisas, de conquistas maiores na vida. A segunda, essa foi a primeira, ambição. A segunda, ele era obediente. Jacó era muito obediente. Se você notar a história de Jacó, ele está sempre obedecendo a mãe. Tudo aquilo que a mãe falava, ele obedecia. Ele obedece ao pai. Um dia, Isaac chama Jacó e fala para Jacó: Jacó, vai até o seu tio, até o irmão da sua mãe, e você casa com uma mulher de lá. Não casa com mulheres daqui de Canaã, não, casa com uma de lá. Ele obedece o seu pai. Então, para você ser próspero como Jacó foi, você tem que ter ambição e você tem que ser
obediente, obediente aos planos que você mesmo traçou, ou obediente aos projetos que Deus tem na sua vida, obediente aos planos de Deus na sua vida. Senão, nada vale. As pessoas que não conseguem, a grande maioria, você coloca 100% das pessoas que não chegam a lugar nenhum, que não conquistam nada, são pessoas desobedientes. São pessoas que não obedecem, são pessoas que não têm disciplina. Então, quando você deseja algo, quando você ambiciona algo, você tem que ser uma pessoa obediente, disciplinada. E aí você vai conseguir galgar grandes coisas na sua vida, senão nada vale. Ele tinha ambição, ele era obediente, e o terceiro, ele era muito trabalhador. Jacó trabalhava muito. Quando você lê a história dele, você percebe que Jacó não era de ficar encostado em ninguém. Jacó era aquele camarada que acreditava muito no trabalho. Não adianta você achar que vai prosperar na vida sem trabalhar. Ou trabalhando pouco, ou trabalhando... Essa conversinha aí, que muitos falam aí na internet, que você não vai trabalhar, que você trabalha muito. Mesmo seja na onde for, para prosperar tem que trabalhar bastante. É muito trabalho. Para mim gravar esse vídeo, eu tenho que ter um bom conteúdo, então eu tenho que estudar. Depois eu tenho que editar, depois eu tenho que fazer uma capa, depois eu tenho que buscar entregar ele a várias pessoas, né? Aprender muita coisa sobre isso. Então é um trabalho e várias outras coisas. Ninguém consegue prosperar sem trabalhar. Então aprenda isso. Trabalhava muito. Jacó era ambicioso, tinha ambição de mudar de vida, de crescer, você tem que ter isso para prosperar. Era obediente, extremamente obediente, e você percebe isso quando lê a história de Jacó, e trabalhava muito, era muito trabalhador. E a quarta, e que é uma das mais importantes, Jacó era um bom negociador. Para prosperar e crescer, você tem que aprender a ser um bom negociador. Porque tem muita gente que trabalha muito, mas não conquista nada. O máximo, às vezes, conquista um negocinho ou outro ali, porque trabalhou muito ali. Mas o que vai fazer você crescer e prosperar é quando você aprender a negociar, a fazer negócio. Veja bem, Jacó negocia com o seu irmão a primogenitura. Muitos falam, Jacó roubou, tomou, e não foi isso que aconteceu. Jacó era um homem era um homem caseiro, era um homem de tenda. Cozinhava ali, homem de tenda. Esaú era o homem da caça, agradava mais o pai gostava da caça, então ele agradava mais o pai. E um dia chega dessas caças aí, não conseguiu pegar nada, com muita fome, Jacó está em casa, cozinha, faz um prato lá de lentilha e ele chega. E aí ele fala, me dá esse prato aí de lentilha aí para mim comer. Jacó diz, vamos fazer o seguinte, você me vende a sua primogenitura e eu te dou esse prato. Ele fez um negócio, ele não tomou, ele não roubou, não colocou uma espada, não colocou uma arma, ele apenas negociou. Se você quer o que eu tenho, que isso é um negócio, você quer aquilo que eu tenho, e você tem o que eu quero. Ou seja, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. Então, vamos fazer uma troca. Vamos negociar. Então ele negocia com o seu irmão. Depois, Jacó vai até a casa do seu tio, chega na casa do seu tio, ele negocia o seu casamento com Raquel. Labão recebe Jacó e fala, Jacó, depois de um mês, ele fala, você já está aqui comigo, então eu quero te pagar, não quero que você fique trabalhando para mim de graça. Jacó
fala para ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar, o meu salário, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel, que ele amava a Raquel. Então ele falou, eu vou trabalhar 7 anos por ela. Então ele negocia o seu casamento com Raquel, sua prima. E passa-se 7 anos, Labão entrega a ele Lia, ele não percebe, aí é entregado Lia. Depois, quando ele entrega, que ele vai perceber que não é Raquel, é Lia, irmã de Raquel, ele chega a Labão e fala, mas e aí, você me enganou, o que é isso? Labão explica para ele, falar que nós não damos a menor na frente da maior. Então, se você me trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel. Então ele negocia novamente, né? E ele trabalha ali 7 anos, mais 7 anos por Raquel. Então ele trabalha 14 anos. Era um cara trabalhador. E aí ele negocia o seu casamento com Raquel. Depois ele negocia, Jacó, ele negocia com o seu próprio sogro, que era o seu tio, negocia também as ovelhas. Né? Ele negocia ali com ele o seu salário, diz, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar para você pelas ovelhas e você o salário, eu vou trabalhar para você e o salário vai ser as ovelhas, tudo que for salpicado, pintado, vai ser o meu salário. E aí ele trabalha, ele negocia também com Labão, né? Ali as ovelhas. Lá atrás, Jacó, quando ele está indo para a casa do seu tio, ele negocia com Deus. Ele deita, não tem aonde deitar, porque lembrando, hein, Jacó sai da casa de Isaac, seu pai, sem nada, sai zerado, sem um tostão no bolso. Jacó sai. Então ele não tinha nem lugar para dormir, deita lá em um lugar, coloca uma pedra, deita a sua cabeça e ali dorme. E ali ele tem um encontro com Deus, ele negocia com Deus. Ó, se o Senhor me abençoar a minha ida, depois a minha volta, e o Senhor será o meu Deus. Então ele era bom de negócio. Para prosperar, tem que ser bom de negócio. Aprende a negociar e você vai prosperar nessa vida. Nunca esquecendo de ter ambição, não ganância, é ambição. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Não se esqueça, né, de ter ambição, que aí vai mudar a sua mentalidade, sua vontade, o seu desejo de sair da onde você está, de querer mais na vida, coisas melhores para a sua vida. Não se esqueça de ser obediente, ter obediência, obedecer, ser disciplinado, trabalhar muito e aprender a negociar. Aprende isso e a prosperidade será na sua vida. Quer prosperar como Jacó prosperou? Aprende todas essas coisas. Que Deus abençoe a sua vida e prospere muito o seu caminho.